Boa tarde, meus amigos. Que mais uma tarde com textos e coletâneas gerais modas, dando prosseguimento à apostila Tudo sobre o Tismo, parte 2. Exceto comentada no livro The Truth About Think, de Richard Wayne Garganda. Primeiro, o dízimo não era dado em dinheiro nem baseado no ganho, mas baseado na terra. Se 2 fazendeiros fizessem a colheita de 10 cenouras, cada um, ambos seriam obrigados a dizimar uma cenoura, sob o sistema agrário do dízimo. Não importava se um deles vendesse as 9 cenouras restantes por 5 e o outro por $10. O dízimo da colheita não se relacionava ao ganho mais à terra. O dinheiro era raramente, se é que houve, uma coisa dizimada na Bíblia, em Neemias 13, versículo 10 a 13. Para ser realmente bíblico, o dízimo não era baseado no ganho ou no dinheiro, de modo algum. Em Deuteronômio 14, versículo 22 a 23, 18, versículo 1 a 5 e 26, versículo 12. Em Neemias 10, versículo 38 e 39, 12, versículo 44. E em Levítico 27, versículo 30 a 33 e Josué 13, versículo 14. O dízimo antes da lei era voluntário e baseado no lucro. O dízimo na lei era obrigatório e baseado na produção agrária. Os meios agrários da terra e o dízimo agrário eram baseados no que se conseguia produzir na terra, em plantações e animais. Deus ordenava que as pessoas trouxessem 1/10 da produção da terra antes de venderem-na. Então, o dízimo não é baseado no ganho da colheita. Deus deu os dízimos de Israel aos levitas, por herança em vez de terra. Em Josué 13, versículo 14, Deuteronômio 10, versículo 6 a 9, 18, versículo 1 a 5. E em Números 18, versículo 21 a 24. E aparentemente, estes não precisavam dizimar o ganho da venda da propriedade herdada. Deuteronômio 18, versículo 6 a 8. Os levitas e sacerdotes também tinham todo dízimo para comer. A casa de Deus era um armazém e um ponto de distribuição para os sacrifícios. Levitas, sacerdotes e os necessitados. Abro aspas. Trazei todo o seu dízimo para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Malaquias 3, versículo 10, Neemias 3, versículo 10 a 13, e 1 Samuel 8, versículo 15 e 17, versículo em 1 Samuel 8, versículo 15 a 17. E 17. Segunda Crônica 31, versículo 11, Deuteronômio 12, versículo 6 a 7, capítulo 17, versículo 19 e capítulo 14, versículo 22 a 23. Houve uma exceção para converter o dízimo em dinheiro, antes permitida na lei, segundo muitos eruditos. Tal exceção foi mais tarde abolida em Deuteronômio 14, versículo 24 a 27. Mostra essa antiga exceção, provando que sistemas financeiros aconteceram sem que o dízimo fosse baseado em dinheiro. Nessa antiga exceção, poder-se-ia vender o dízimo em circunstâncias específicas para gastar o dinheiro no que se desejasse, contanto que isso fosse compartilhado com o levita local. Esses versos também deixam claro que, se a distância fosse longa demais para carregar o seu dízimo, provando que o dízimo não era baseado em dinheiro, o Novo Testamento mostra os fariseus dizimando, não sobre o lucro ou dinheiro,
mas sobre o que eles cultivavam, em Lucas 18, versículo 12 e Mateus 23, 23, mostrando que o dízimo era baseado na produção agrária. Deus já não habita em templos. As pessoas é que são a casa de Deus e o corpo de Cristo. Mesmo com tanta revelação crescendo hoje em dia na igreja, eles não conseguem entender isso e continuam a buscar no Velho Testamento a extinta glória do templo. Número 2. O ato de dizimar sempre foi feito para honrar a Deus. Não foi feito para conseguir algumas coisas de volta, nem para ser equivalente a uma loteria cristã. Nenhuma das palavras inglesas sacrifice, offering ou gift corresponde às palavras bíblicas corban ou kurban. Vem a palavra gift em Marcos 7, versículo 11. Sendo estas derivadas de um verbo que de um modo significa estar perto e do outro trazer para perto. No primeiro caso, ele se oferece às próprias ofertas e no outro aos ofertantes, como sendo estes trazidos para perto de Deus. Hoje em dia, a mentalidade de dar para receber é vergonhosamente pregada, enquanto dar para honrar a Deus ou ficar mais perto de Deus é mencionado apenas como formalidade. Viver com débito foi biblicamente relaxado e a usura tornou-se ilegal entre os judeus. O cancelamento de dívidas cada 7 anos e ao ano do jubileu, cada 50 anos, os quais eram lei, já não se encontram mais em efeito. Deuteronômio 15, versículo 15, capítulo 15, e Levítico, capítulo 25. É tudo da lei, ou nada da mesma. No mundo, o dinheiro não deve dever a alguém por serviço ou produtos já recebidos ou contratados, não imediata e apropriadamente, ou altos juros, em vez de usar dinheiro para pagar os dízimos, a fim de sair das dívidas. É terrivelmente tolo, enganoso e não escriturístico. Isso equivale a uma loteria cristã e aos cristãos imbuídos do espírito de jogatina. Vejam que estamos numa cultura de débitos e não estou dizendo que os cristãos devem estar 100% isentos de dívidas. Antes de ofertar qualquer dinheiro, estou falando de obrigação, lei, de dar. Quando as pessoas estão tanto em obrigação, medo ou motivação inapropriada, em vez de honrar suas responsabilidades legais, resultando isso em dar desproporcionalmente e entrar em mais débitos. Os pregadores de hoje raramente condenam o dar com débito e vergonhosamente até encorajam isso, chamando de um ato de fé. Infelizmente, a realidade é que muitas vezes o dar em débito é uma forma de jogar jogo cristão, um jogo de dados, um ato de desespero por parte de alguém que já está sobrecarregado de dívidas. Referindo-se à oferta da viúva, o mesmo Cristo que observou ser sacrificial a abundância e dar, diz em outra parte, para sermos financeiramente responsáveis, ele denunciou a prática de dar a Deus, enquanto se ignoram as responsabilidades. Em Marcos 12, versículo 41
a 44, 7, versículo 10 a 13, e Mateus 22, versículo 21, e capítulo 17, versículo 25 a 27. Romanos 3, versículo 7 a 8. Diz, abro aspas, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributos, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nos dias de hoje, quando você não ousa dar, logo lhe tiram para usar o seu cartão de crédito ou assumir um compromisso de dar o que contraria totalmente. Romanos 3, versículo 7 a 8. Onde por acaso já foi uma dívida encorajada na Bíblia. Ela fala de pessoas tanto o que possuíam e não o que seria baseado em empréstimos e juros. Escutei recentemente numa TV cristã que alguém deveria entregar o montante de sua dívida ao Senhor e que esse alguém iria receber uma resultante bênção divina para liquidar essa dívida. Isso não passa de um jogo cristão antibíblico. 4. A lei do dízimo era baseada no sistema agrário terra, num governo teocrático e numa sociedade agrícola. A terra era a propriedade oficial do Senhor, explorada pela igreja, com os levitas recebendo os dízimos de Israel em lugar da terra. Levítico 25, versículo 23 e 24. Tal sistema já não existe. Daí porque muitos judeus já não dizimam. Poderiam existir o argumento de que uma forma de sistema agrário ainda existe, com o governo substituindo a igreja. Hoje o governo é proprietário da terra e a explora através de impostos e taxas. Todos pagam esses dízimos, direta ou indiretamente, ao governo, através de IPTUs, aluguéis, impostos comerciais, ICMS, IPI, etc. E impostos agrícolas. O tempo do dízimo obrigatório corresponde ao princípio da organização do governo do Estado teocrático judaico através da lei de Moisés, da exploração agrícola da terra pela igreja, do sacerdócio levítico e do primeiro templo judaico, a tenda do encontro. Seja feita uma distinção importante de que, numa teocracia, a igreja é o governo, com todas as responsabilidades de governo. Hoje a igreja já não explora a terra, não responde pelo sistema judicial, legislativo e governamental. Não mantém nem dirige as Forças Armadas, nem a Força Policial. Não cuida dos impostos, da distribuição dos recursos públicos, dos serviços de saúde, do bem-estar social, das aposentadorias, nem outras responsabilidades governamentais. O governo teocrático da Igreja, Estado judaico, fazia tudo isso e muito mais sob a lei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Igreja e o Estado são separados e muito mais de 10% são pagos em impostos pela substancial maioria dos americanos. As funções governamentais e já não mais a igreja. 25 até 30% das taxas americanas vão para uma variedade de causas, quando muitas, se não a maioria, são manuseadas pela igreja. No governo teocrático, hoje em dia, as deduções de pagamentos e outras taxas até ajudam na isenção de impostos, diminuindo os lucros, inclusive as doações feitas às igrejas
4. Sob o sistema agrário tetsimar, a igreja tinha encargos com relação a manusear e distribuir os dízimos. Tais encargos já não se encontram em efeito. A igreja, sob a lei agrária tetsimar, tinha responsabilidades específicas sociais e comunitárias, por causa da lei, tal como usar uma porcentagem para ajudar os pobres. Deuteronômio 14, versículo 28 e 29. 2 Crônicas 31, versículo 14 e 15. Neemias 13, versículo 12 e 13. Em alguns casos, a igreja dava também pensões a certos membros. 2 Crônicas 31, versículo 16 a 18. O uso comunitário e a distribuição eram para os levitas, sacerdotes, estrangeiros, transeuntes, órfãos e viúvas. Deuteronômio 26, versículo 12 e 14, versículo 29. Não existe mais esses encargos para a distribuição comunitária do dízimo. Na igreja de hoje, cada igreja cristã que tenho visto ensinando o que é incorretamente chamado dízimo bíblico como lei, não está praticando realmente o dízimo conforme os pactos exigidos em Deuteronômio 26, versículo 12 a 15. Responsabilidades comunitárias e distribuição de recursos pela igreja, conforme evidencia no livro de Atos, na igreja do Novo Testamento. As pessoas vendiam o que possuíam e entregavam o resultado à igreja, para que ninguém ficasse em falta. Em Atos 4, versículo 34 e 35. Convém notar que, sob a lei, as responsabilidades comunitárias eram encargos obrigatórios, enquanto as doações do Novo Testamento eram voluntárias. E o dízimo jamais foi mencionado em Atos 4, versículo 34 e 35 e 5, versículo 4. Pedro falou para Ananias, abre aspas, guardando-a não ficava para ti. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Ele jamais falou, você era obrigado a trazer o dízimo dessa venda. Paulo também encorajou o sistema de distribuição de recursos, na 2 Coríntios 8, versículo 13 a 15, em Romanos 12, versículo 13. O propósito do Velho e do Novo Testamento em relação à riqueza não era ficar rico ou impressionar as pessoas, mas realizar a obra de Deus e compartilhar as necessidades. Deuteronômio capítulo 15, Levítico capítulo 25, Mateus capítulo 19, versículo 21 e Efésios capítulo 4, versículo 28. Hoje em dia, um sistema de distribuição de recursos conforme a igreja primitiva do Novo Testamento seria impossível e teria uma aparência de seita. Contudo, o princípio de usar o supérfluo de alguém para suprir as necessidades de outro permanece claro através do Novo Testamento. Hoje em dia, muitas pessoas dão o dízimo a um povo rico e bem-sucedido, com pouco ou nenhuma consideração pelos realmente necessitados. O objetivo de dar tem se tornado o de receber, em vez de distribuir os recursos aos carentes e a outros. Cristo ensinou ao jovem rico que vendesse suas possessões e desse esmolas aos pobres, em Lucas 12, versículo 33. Ele ficou impressionado porque Salomão não lhe pediu riqueza como prioridade de sua vida. Em 2 Crônicas 1, versículo 17, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 12. Quinto, o dízimo segundo se ensina hoje foi modificado e já não corresponde ao dízimo bíblico. Deus destinou os dízimos aos levitas em recompensa pelos seus serviços e por não terem recebido a herança pessoal da terra. Os levitas
davam o dízimo dos dízimos que recebiam aos sacerdotes. O cristianismo não tem um sistema agrícola, nem levitas, e cada cristão agora é um sacerdócio. É o templo e um co-trabalhador com Cristo. 2 Pedro 2, versículo 5 a 9. Apocalipse 1, versículo 6, 5, versículo 10 e 20, versículo 6. De cada judeu era exigido pela lei levítica que fossem pagos 3 dízimos de suas propriedades, terra. Primeiro, um dízimo para os levitas. Segundo, um dízimo para uso do templo e para as grandes festas. Terceiro, um dízimo para os pobres da terra. Em vista do acima exposto, é claro que qualquer igreja que exigisse dízimo deveria estar gastando pelo menos 1/3 de sua entrada ou com os pobres, visto como essa era a exigência sob a lei do dízimo obrigatório. Será que existe alguma igreja que se aproxime disso? Não conheço uma sequer. Contudo, não é incomum o fato de alguns ministros, eu diria muitos, chamarem seus paroquianos de ladrões quando estes não entregam o dízimo. Toda lei ou nada. Os 2 únicos exemplos de dízimos antes da lei, em Gênesis, foram voluntários, não rotineiros e baseados na renda. A lei bíblica de dizimar era na base agrária da terra. Nenhum desses dízimos era dado em dinheiro, conforme geralmente se ensina hoje. As pessoas não deveriam estar criativamente inventando uma doutrina ensinando que o dízimo bíblico é dar 10% da renda bruta ou líquida, apanhando e escolhendo qual a parte da lei que elas devem seguir, determinando quantias ou misturando a lei com a graça. A Bíblia é clara sobre o que era o dízimo antes e durante a vigência da lei e como deveria ser manipulado. Um dízimo corresponde a 1/10, mas 1/10 sobre o que e como. Se alguém quer ensinar que o dízimo é 1/10 da renda bruta ou líquida, que não chame isso de dízimo bíblico. E caso seja esse o seu plano, tenha muito cuidado para não colocar pedras de tropeço no caminho das pessoas, pressupondo que o seu plano é a lei de Deus, resultando em castigo caso não seja obedecido. O dízimo não podia ser praticado conforme o foi nos tempos bíblicos, porque a lei do sistema agrário, dos sacrifícios, do cancelamento de dívida do ano do jubileu e outros fatos interrelacionados foram todos abolidos. Além disso, as igrejas não têm lei alguma ou substituindo para exigir as responsabilidades comunitárias da distribuição de recursos conforme o dízimo na lei agrária. Nesse caso, seria melhor deixar inteiramente de lado a palavra dizimar nesta era da graça, a fim de evitar a mistura da lei com a graça, como tem sido tão comum hoje em dia. Contudo, isso deve ser difícil em razão da dizimomania que tem varrido a terra. Muitos vão acreditar que um plano de dar vai assistir, contribuir e ajudar as pessoas a decidir o que é apropriado a dar, o que será brevemente discutido. Sexto, controle, ambição ou completa ignorância constitui a motivação por trás de muitas das mensagens
atuais sobre o dízimo obrigatório. O Novo Testamento é claro nesse ponto. Somos comandados a dar para sermos abençoados. Devemos dar generosa, alegre e voluntariamente, não por necessidade, mas conforme nossas posses, em espírito de fé, amor e retidão. O Novo Testamento não estabelece claramente, de modo algum, quanto ou percentagem. Paulo não diz para darmos conforme uma porcentagem, mesmo estando apartado de dizimar. 1 Coríntios 16, versículo 2. Paulo ordenava que o fizesse as coletas antes dele chegar, o que demonstra a sua preocupação de jamais induzir com a sua presença os crentes a darem essas ofertas. Várias vezes, Paulo comparou o dar voluntariamente com dar frutos e com ofertas queimadas. O seu uso de terminologia do VT, fruto de ofertas queimadas, sem mencionar o dízimo, não poderia ter sido um lapso, em razão de sua ascendência judaica. Filipenses 4, versículo 17 e 18. Romanos 15, versículo 26 a 28. A Bíblia ensina a dar conforme o Senhor nos tem feito prosperar e conforme nossa capacidade e posses. 2 Coríntios 8, versículo 11 e 9, versículo 5 a 13. E Atos 11, versículo 29. A palavra meios tem o significado grego de possessão e propriedade. Isso quer dizer que você está dando o que é totalmente seu, e não o que se baseia em crediários ou juros. O dízimo da aliança baseado na fé abraâmica, FACT, já suscitadamente discutido, pode ser ensinado como uma prática de fé e graça, evitando, contudo, toda a controvérsia sobre a mutilada doutrina do dizimar hoje. Porque não se ensina o dizimar dessa maneira? Por que não se dizimar dessa maneira? E por causa do controle, da ambição e algumas vezes da ignorância, a ignorância corre livre e fácil é proveitosamente no sentido de controlar as pessoas através desse sentimento de culpa e obrigação, ao chamar os não dizimistas de ladrões, ou pregar o dízimo junto com a condenação, a obrigação e o medo, com relação a específicas quantias dadas, sem o conhecimento do sacrifício, da fé e dos compromissos, que serão discutidos mais tarde. E a intenção que move o doador é o mesmo que pregar a lei. É também uma pedra de tropeço, não é escriturístico, sendo, portanto, um pecado, uma conta obrigatória. Não pode ser dar, e tudo que não é de fé é pecado. Portanto, vamos acabar com ficção, condenação e temor induzidos, o que é opressor e negativo. Cristo ensinou que um homem deveria vender tudo que tinha e dar aos pobres, em Marcos 10, versículo 21. Contudo, fico satisfeito quando o outro, Zaqueu, prometeu que daria metade dos seus bens aos pobres, em Lucas 19, versículo 1 a 10, o que mostra claramente que quantias específicas não são importantes para Deus. A história das duas pequenas moedas da viúva torna meridianamente claro que a relação com o dinheiro
a atitude do doador e o sacrifício que são importantes. Cristo disse que a viúva havia ofertado mais do que os ricos, apesar dos ricos terem ofertado mais. Em Marcos 12, 41 a 44, Cristo focaliza claramente o sacrifício feito e não as quantias ofertadas. Os mestres do dízimo obrigatório apelam estupidamente para o fato de que uma pessoa rica poderia dizimar sem fazer sacrifício algum em razão de sua renda. Para um rico fazer o mesmo sacrifício de uma pessoa pobre, quando esta dá 10%, ele teria de dar 90% ou mais de sua renda. A Bíblia está cheia de admoestações contra a opressão aos pobres. A intricada doutrina do dízimo obrigatório, baseado na entrada da renda. Nos dias de hoje, é uma coisa que Deus não iria autorizar, visto como oprime os pobres. Lembre-se que a lei do dízimo obrigatório não era baseada na entrada de renda, conforme ficou claro na segunda seção 2. Cristo ficou impressionado com o sacrifício feito na oferta e não com as quantias ofertadas. Se não uma pessoa rica dá 10% sem sentir sacrifícios, ou mesmo Cristo, que não se Alguns ensinam ofensiva e desavergonhadamente o dizimar como lei. Muitos usam sutis distorções mentais que chegam a esse ponto. Abro aspas. Não, o dízimo não é obrigatório, mas se você é um filho de Deus, vai querer dar 10% de sua renda. Ou então usa uma técnica semelhante da obrigação e culpa. Há outros dizem que não entreguem o seu dinheiro a alguém em necessidade, mas a um ministério onde a unção financeira está fluindo. Então sugerindo que sem isso não haveria bênção. Outras ainda têm a disfarçadez Não fui eu quem disse isso. Foi Deus. Um boato aplicado a uma escritura mal aplicada, ou ainda mal aplicada, maldição de Malaquias, serão discutidos na seção 10. Outros dizem, todo o seu dinheiro pertence a Deus, conquanto todas as coisas pertencem a Deus. Convém lembrar que ele também disse, abro aspas, o trabalhador é digno de seu salário, fecha aspas, e que a Escritura é válida para todos, não somente para os que fazem a obra de Deus. Cristo ensinou que vendêssemos o que temos para dar aos pobres, mostrando a respeito do dinheiro um foco consideravelmente diferente do que demonstra os modernos líderes da prosperidade. Abre aspas. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, ainda aonde não chega ladrão e a traça não rói. Em Lucas 12, versículo 33. Enquanto isso, muitos líderes da igreja hoje em dia contentam-se em pregar uma mensagem mista, quando assim o dízimo é ou não é obrigatório.
deixando os membros de suas igrejas cada vez mais confusos quanto ao assunto. Essa asfixia precisa acabar. Alguns chegam ao extremo de ensinar que o dízimo obrigatório é simplesmente uma janela aberta aos bênçãos, e que dizimar além do dízimo é que reproduz uma tempestade de bênção. Quem tem medo de tempestade, como eu, continue sendo um crente não dissimista, como eu. Com uma média de 30% a 35% de sua renda entregue ao governo, para que este exerça as funções que a igreja não mais exerce, tanto mais 10% de dízimo. Com uma média de 30% a 35% de sua renda entregue ao governo para que esse exerça as funções que a igreja não mais acesse, dando mais 10% do dízimo mais ofertas, presume-se que os americanos doem no mínimo 50% de sua renda bruta, conforme a pregação dos mestres do dízimo obrigatório. No Brasil, os impostos do governo já atingem uma faixa de quase 50%. Nesse caso, o brasileiro que entrega o dízimo retém apenas 40% do que ele recebe de renda bruta. Então, é o caso de indagar: Deus deseja ver os seus filhos passando necessidade, enquanto os líderes malaquianos se locupletam de bens? O antigo ditado, abre aspas, Deus não se deixa vencer em generosidade, fecha aspas, é realmente correto. Jamais poderíamos dar mais do que Deus nos dá. Contudo, levar as pessoas a crerem que eles podem dar indiscriminadamente o seu dinheiro para terem suas necessidades miraculosamente supridas é infantil e de modo algum tem respaldo nas Escrituras. Deus deixa bem claro que devemos ser responsáveis e autossustentáveis, sem dependermos dos outros. Isso não quer dizer que Ele não abençoe o ato de dar com sacrifício. Ele o faz. Refiro-me ao altar sem responsabilidade, altar indiscriminado, manipulado ou impropriamente motivado e coagido. Certo ministro declarou, não vamos permitir que façam trabalho na igreja pessoas que não sejam dizimistas fiéis, fecha aspas. Este é um édito feito pelo homem e de modo algum é espiritual. Será que Paulo alguma vez exigiu dinheiro para alguém servir às igrejas? Será que o Novo Testamento tornou o dízimo obrigatório para os exercícios de qualquer cargo nas igrejas? Imagine Paulo recomendando Timóteo, antes de Apolo servir à igreja, veja se ele é um dizimista fiel. Primeiro, esses ministros parecem ignorar que para os crentes que escolhem o modo bíblico de dizimar, conforme este documento, tudo deveria ser dizimado ao Senhor: os dons, os talentos, as posses, o tempo, etc. Contudo, duvido que esses ministros tenham se preocupado em indagar a qualquer um dessas pessoas do corpo de Cristo sobre as suas carências. Parece que a sua única preocupação é com o que estariam tendo em dinheiro no templo. Os hebreus, sob a lei agrária, eram o antigo
A lei te dá por obrigação era, em geral, flexível. Existem muitos exemplos bíblicos com relação ao dar obrigatório, dizendo, por exemplo, quem não tiver um touro pode dar uma pomba. Se não tiver uma pomba, que dê uma taça de farinha, e etc. Fecha aspas. Pelo visto, a lei tinha muito maior consideração às realidades da vida do que muitos pregadores atuais da prosperidade. Vê Levítico 12, versículo 6. Imagine a situação de duas pessoas vivendo separadas, cada uma ganhando $400 por semana. Uma delas não tem despesa alguma para viver, enquanto a outra tem dois paralíticos em casa para serem cuidados. Imaginem outra situação em que duas pessoas ganham $500 por semana. Uma delas mora com os pais sem pagar aluguel, enquanto a outra mora num apartamento alugado, com 3 filhos para criar, com um dos filhos deficientes, sem plano de saúde, pois o dízimo obrigatório ordena que essas pessoas têm exatamente o mesmo, a fim de não serem amaldiçoadas. Será que Deus provaria isso? Isso é um absurdo. As despesas de nossa vida devem ser responsavelmente manuseadas, segundo a Escritura, e o dinheiro que é gasto em enfermidade ou necessidade certamente faz parte da obra de Cristo. Quem diz o contrário é um legalista, sem consideração com o próximo, um imaturo e um ambicioso. Quando satisfizemos as necessidades do outro, estamos realizando a obra de Cristo. Em Mateus 25, versículo 31 a 46. As cegas regras da lei com relação às quantias não são o dar que o Novo Testamento ensina realmente. Quando Cristo e Paulo falam em dar, eles sempre deixam claro que o sacrifício é mais importante do que as quantias. Em Marcos 2, versículo 42 a 44. 2 Crônicas 8, versículo 1 a 5 e 12. Cristo nos ensinou a nos libertarmos do dar por obrigação. Em Mateus 17, versículo 24 a 27. Bem, meu Deus, eu vou dar mais uma pausa aqui, que já atingimos quase 45 minutos, e daria continuidade a tudo sobre o dízimo, parte do capítulo 2, no próximo vídeo que eu irei postar. Mais uma vez, reitero meus agradecimentos, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, e até breve, se assim o Eterno permitir. Shalom, Maktub. E só o amor tem o poder de transformar vidas.